Jorge Bastos, está chegando a hora aí. Teu tempo ficou curto, 3 ou 4 dias só para trabalhar. Passou o final de semana no telefone, visitando pessoas, ligando ou reunido com os seus pares. O que fez no final de semana, além de ver o jogo do Grêmio, uma boa vitória que encaminha o Grêmio para libertação desse sufoco que vinha passando há algum tempo? Bom dia, seja bem-vindo. E já emenda a primeira pergunta: por que ser candidato à presidência do Grêmio e a decisão um pouco mais tardia? Bom dia, Rec, bom dia os companheiros de bancada, os ouvintes da Rádio Grenal. Esse fim de semana foi bem agitado, né? Bastante coisa para fazer, mas o principal foi torcer pela vitória do Grêmio e ver que o Grêmio teve uma partida bem diferente daquela penúltima contra o Bahia. O Grêmio jogou muito bem, eu gostei das saídas do time do Grêmio, a saída da defesa para o meio, para o ataque. Gostei da evolução dos pontas e o nosso centroavante, que jogou muito. Então foi uma partida assim que faz com que os gremistas aí se sintam... Salvou o fim de semana dos gremistas, ficaram bem, terminaram o domingo aí muito bem. Mas por que ser presidente? Né? E por que tão tardio? Isso aí é uma coisa que muita gente pergunta. Afinal, o pessoal já está, tanto o Paulo Calef como o Odorico Romão e quem os apoia, já fazem uma campanha há bastante tempo. Né? Não são mais dias, nem semanas, é meses. Né? O Paulo Calef já faz mais de um ano também a sua campanha, colocando essas ideias, o pessoal indicando, já fazia indicação que ele seria candidato também. Na chapa do Odorico nós tínhamos outro candidato, né? Que era o Marcelo, e que eu não sei o que aconteceu por ali, que diz ele que problema empresarial, foi para São Paulo e sumiu. Ele acho que nem chega muito agora, não está chegando muito ali pela arena, né? Tá olhando um pouco de longe toda essas eleições aí. Mas por que ser candidato? Porque nós temos, eu e os meus pares do Conselho de Administração, nós temos muito tempo de Grêmio. Tá? A gente vê assim o pessoal novo já querendo implementar ideias ou sugestões ou ações que nós há muito tempo já defendíamos lá 20 anos atrás, tá? E algumas coisas assim que já existiam e que seria uma volta ao passado. Então a gente quer implementar aquilo que a gente sempre defendeu. Nós queremos uma mescla da experiência com a juventude, tá? Nós queremos implementar uma série de políticas, uma série de estratégias que faça com que o Grêmio fique independente de algum empresário, de financiadores, ou de, lá no Atlético Mineiro, mecenas, que eles chamam. Então a gente quer isso aí, a gente se propõe a fazer isso aí. Nós queremos o Grêmio com orçamento e com esse orçamento conseguir fazer o seu futebol funcionar e crescer nessa independência financeira e poder ter um time competitivo. Porque, infelizmente, hoje, Palmeiras, Flamengo e agora Cruzeiro, antes era Botafogo, né? O ano passado, ano retrasado, são os times aí que estão conseguindo se destacar. Né? Nós temos aí um time muito ajeitadinho, que é o Mirassol, que é muito ajeitadinho na questão tática, mas apenas isso. Então, o que nós queremos fazer é isso. E o porquê ser presidente é por aí. Né? O porquê ser presidente é para implementar o nosso plano de ação, nosso plano. Nós temos
e que vamos publicar. Leandro Chaba aí com todo o seu modernismo, aí, colocando um microfone extra no Jorge Bastos e no Rodrigo Caran, para que possa também fazer uma gravação com qualidade aí, para depois aproveitar nas redes sociais. Mas não cortando o teu raciocínio, Jorge Bastos, depois o Flávio já vai emendar outra aí. Certo. Então, conclua. Pode só concluindo, nós temos um plano de ação com uma estratégia alinhada ao planejamento estratégico recém-aprovado pelo Conselho Deliberativo. O Conselho Deliberativo, ele aprovou toda em sua íntegra com o planejamento estratégico do Grêmio, que começou lá com o doutor Adalberto Praz, falecido Adalberto Praz, e que eu tive a oportunidade em 2005, 2006, de dar uma incrementada, dar uma revisada. Nós puxamos consultores do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade, e tínhamos um estagiário, que é o Cristiano Keller, que hoje é o CEO do Palmeiras, né, que já tentamos trazer por ajuda aí para ajudar algumas gestões, tentamos trazer, mas a dona Leila não nos libera. Esse é o estagiário mais bem-sucedido da história do futebol mundial. Então seria isso aí, nós temos um plano que nós vamos divulgar, né, esse plano aí para vocês conhecerem. O REC, rapidinho, até porque eu sei que o Edu é o representante do Grêmio, tu és o âncora do programa, mas enfim, vou lá rapidinho para não tomar muito espaço. Na política partidária, o pessoal, quando faz enquete, levanta, né, sempre a questão da rejeição. Até que ponto tu podes tirar proveito dessa situação? Porque devido ao radicalismo das duas partes, assim, o entre-choque já está bem escancarado e a tendência é que piore. Não estou prognosticando a desgraça, mas o que vai piorar. O Edu tem falado isso também aqui. Até que ponto não ter essa rejeição pode te beneficiar? Até dentro do conselho o cara diz, já estão brigando, então a minha opção vai ser essa terceira via que se apresentou com o Bastos, enfim. Dá para tirar proveito da tal da rejeição? Certamente eles têm os dois mais do que tu? Eu acredito que sim, pessoal. Eu vejo o seguinte, o nosso conselho, ele está formado aí de uma representação de muitos grupos, né? Hoje o Grêmio tem cerca de 32 grupos políticos, né? É uma quantidade bastante bem alta, né? Uma alta. Isso, mas toda essa segmentação, mesmo com toda essa segmentação, a gente conversa muito com todos os conselheiros. Eu tenho um diálogo com todos. Tenho amizades mais fortes com alguns, outros conheço alguma coisa, conheço pouco, mas a gente tem um respeito muito grande. Sinto que eles têm um respeito muito grande, principalmente quando a gente fala da história dentro do Grêmio, o que descobrem, mas quem é o Jorge Bastos? Aquele que estava lá na Batalha dos Aflitos, lá em 2005, 2006, tinha uma barba há anos, prometeu que ia tirar a barba. Tirou lá para o pessoal não arrancar com cera aqui, cera quente aqui em Porto Alegre. Quer dizer, a gente brinca, eu brinco muito com o pessoal. Claro que o nosso conselho, ele renovou metade agora, né? Então isso aí faz com que muitos conselheiros a gente não conheça, mas então isso aí causa uma dificuldade porque estão alinhados com alguns grupos. Mas para passar, nós acreditamos que o Conselho vai ter a sensibilidade de deixar passar, né, os conselheiros votando, né, na minha chapa, porque sabe que nós que estamos na chapa aí, e eu estava liderando esse processo na época, nós brigamos pela eleição proporcional no Conselho e pela eleição direta para presidente no Grêmio. A eleição, todos sabem, era feita pelo Conselho Consultivo, era feita pelos cardeais que escolhiam e o Conselho Deliberativo consolidava. Nós brigamos
para implementar a eleição proporcional para o Conselho, porque antes uma chapa que fazia 1.001 votos contra uma que fazia 999, botava todos os conselheiros quem fazia 1.001. A gente implantou isso aí, na época era 30%, se eu não me engano, o índice, que hoje já está em 15%. E nós já estamos olhando com muita atenção para tentar baixar, porque eu acredito que está muito alto esses 15%. E para presidente, nós pedíamos a eleição do presidente do centenário no ano de 2001. Nós queríamos que o presidente do centenário fosse eleito pela torcida. Então, nós fizemos, claro, em 2 turnos, para convalidar isso aí, para ter essa passagem com um índice de 20%, né, no Conselho Deliberativo, que de certa forma representa todos os sócios, e passando com esses 20%, vai para a avaliação, vai para o vestibular do sócio. E espero que eu, com os meus pares, que fomos responsáveis diretos, porque nós brigamos muito e teve a mudança de estatuto em final de 2004, depois de nós vencermos aquela chapa Grêmio Vencedor, estávamos com Coffee com Cacalo, e nós fizemos de tudo, colocando essas 2 opções que eram obrigatórias e que foi implementada. Tomara que eu não seja vítima daquilo que nós brigamos há 20 e tantos anos atrás. Isso é interessante, né? Bom dia, Jorge, bom dia, Rodrigo, bom dia, colegas, bom dia, audiência. Jorge, hoje, quando muitos falavam da eleição do Grêmio, a gente não tinha o fator arena do Grêmio, né? A arena do Grêmio, quem planeja uma eleição não planeja uma candidatura, não planeja da noite para o dia, né? Ninguém trabalhava com essa hipótese da arena ser do Grêmio. Foi uma coisa que surgiu do nada, e a arena não é o Olímpico. Tu sabe muito bem, tu participasse muito ativamente, né, da construção da arena, enfim, aquela rapaziada toda. Como é que tu vê esse ponto de ter, além de administrar o Grêmio, ter a arena agora, que pode ser algo que vai ajudar o Grêmio, mas que não é, digamos, entre aspas, qualquer um que consegue administrar a arena com toda essa enormidade e modernidade que tem? Realmente, a tua pergunta, sim, ela é muito importante. A arena, ela tem que ser tratada, e dentro do nosso planejamento, ela vai ser tratada como um negócio à parte, né? Ela precisa ter toda uma gestão separada daquilo que é futebol e profissional, né? Porque ela é um fator de negócio. A arena pode passar para o Grêmio, a arena pode render para o Grêmio, numa visão otimista, cerca de 100 milhões por ano. Numa visão pessimista, pior em torno de 70 milhões. Então é bastante dinheiro, ela é uma fonte de negócio, mas tem que ser bem administrada, né? Tu tem que manter em dia certas ferramentas que nós temos, vou chamar assim de ferramentas, sim, que nós temos lá na arena, e que não pode faltar. Por exemplo, tu tem que gastar com a manutenção do gramado. Sim. Tá? Foi comprada agora mais aquelas luzes que imitam luz solar, etc. e tal e tudo. Mas tu tem que fazer coisas básicas. Por exemplo, tu não pode deixar o sistema de bomba, aquele que sai por sucção, que é um dos mais modernos, sem manutenção, quando chove, porque podia chover canivete, chover, aquilo lá ia tirar a água para fora. Tu tem um sistema dentro da arena que muita gente não sabe, que é o sistema LEED. Ele é um sistema aí de captação de água, de preservação, onde a água pode ser reutilizada, etc. e tal. Tu tem que voltar a pensar e concluir o edifício garagem, que lá naquele estacionamento E2 era para ser o edifício garagem na imagem que nós tínhamos. Tu tem que voltar e pegar aqueles espaços da arena que eram para fora da arena e para
ir para o campo, tu tinha essas duas visões que eram uma churrascaria e outro restaurante. Então, tu tem que realmente fazer a arena um negócio. A própria subestação, né, que deixaria a arena com dupla alimentação de energia, tu pode comprar, já a partir do ano que vem vai ser possível, vai ser bem disseminada a compra de energia. Tu pode comprar energia mais barata, fazer um contrato de 1 ano, o que sobrar tu pode vender. Então tu tem que fazer daquilo um gerador de negócios. E é isso que é importante. Eu acho que a tua pergunta ela toca muito bem, porque é assim, tu tem que fazer dela, e nós temos aí pessoas que conhecem, que também trabalhavam no Olímpico e que conhecem bem a arena. Nós temos profissionais assim especializados também, então dá para fazer uma turma bem gerencial e que maximize todo essa grande potência que é a arena, que é considerada uma das mais bonitas, né, arenas da América Latina. Se me permitir aí Rodrigo Caran, uma parte aí do bom dia a todos, bom dia, colegas da bancada. Falar de arena pra gente é prazeroso e fácil, porque a gente viveu isso desde o começo, sabe? Esses dias a gente tava comentando no grupo, né, que todo mundo conhece a história, né? A história foi contada, enfim, tem livro e tudo, né? Na época que o Eduardo Antonin capitaneava isso, mas na verdade essa história começa, né? Esse embrião da arena começa na sala do Bastos. O Bastos era vice-presidente do Grêmio, né, de administração, o primeiro vice-presidente eleito aí do movimento de gurizada, como o Serginho Vasquez falava, e o Cacalo, o Cacalo mandava o Serginho Vasquez de espião nas nossas reuniões, Edu, que era uma gurizada maluca lá para ver o que eles estão bolando aqui pro Grêmio, não sei o que, né? Daí a gente, não, Cacalo, a gente só quer mudar o Grêmio. Mudar como? Não, a gente quer votar para presidente, eleição proporcional, vocês estão loucos, vocês querem mudar? Não, vamos mudar. E topou a ideia, ele e o saudoso Cacalo e o Hélio Dourado também, que foram caras assim, sempre visionários e muito parceiros. Mas voltando para a arena, é o seguinte, a gente tinha um integrante chamado Francisco Del Forno, manda um abraço para ele, porque a gente sempre tem que fazer essa referência. Hoje ele trabalha com o Daniel Cravo, é advogado da área de direito esportivo, né? Bem consolidado na área, mas na época ele conhecia o pessoal da Amsterdã Arena e já tinha um zum de ter a Copa do Mundo no Brasil, né? E aí um dia conversando e a gente fazendo reunião e tal, e propôs para o Bastos, o pessoal da Amsterdã está vindo para o Brasil, podemos trazer ele aqui em Porto Alegre e ver do interesse deles, né? Daqui a pouco de fazer uma arena, né? Da gente ver se reforma olímpico, né? Já tinha aquelas dificuldades. O Paulo Doni já ficava apavorado, né? Com a avalanche lá, vai cair isso aqui. E aí esse pessoal veio, foi na sala do Bastos, enfim, levou o projeto pro Doni e ali começou tudo. Então, assim, a gente acompanhou desde o começo essa montagem e a gente vibrou muito, Edu, quando realmente o Marcelo fez esse grande gesto, é um baita gremista, né, de resolver esse problema para nós, que perdurava aí por vários anos, e a possibilidade mesmo da gente ter o pertencimento, assim, do torcedor do Grêmio, ter a arena, né, do seu lado, um equipamento fantástico, um equipamento maravilhoso, moderno, que foi feito com mais alta tecnologia, né. Eu acho que, assim, a gente teve uma vantagem, viu, Edu, se dá para dizer vantagem no meio de uma catástrofe, né, que é aquela enchente. Sim. Mas o fato a pandemia também. Não, mas a enchente foi crucial, porque o fato da gestora da arena ter que usar os seguros que tinha, os seguros exigiram que fosse trocado muita coisa, né? O Bastos, que é da área de energia, sim, conhece bem, a subestação de energia foi toda trocada, foi toda a parte elétrica, tudo. Então isso aí ajudou a gente, porque a gente está pegando um equipamento agora,
mais modernizado, né? As lâmpadas de LED, enfim, então... Mas claro que a gente vai ter esse desafio, como tu falou, de manter essa arena, mas também a gente tem que ter a competência para fazer dinheiro com a arena, né? E tem coisas fantásticas, né? A gente tem name rights, a gente tem o match day, a gente tem as lojas que dá para vender, né? Esses dias eu estava falando, Edu, os movimentos políticos, o Bastos falou 32 movimentos políticos, né? E a gente está tudo espalhado pela região, acho que é legal o movimento. Mas por que esses movimentos não pegam salas na arena, né? Tem tanta sala lá na esplanada, sabe? Cada movimento podia ter uma, né? As próprias torcidas e tal, a gente movimentar aquilo, né? Fazer aquilo lá vibrar. Como o Basso falou, tem 2 restaurantes que foram feitos panorâmicos, atrás da Geral, né? E atrás da outra. Esses restaurantes, até por uma lei que eu acho que a gente tem que rever, a lei de proibir bebida em estádio, né? Que dificulta um pouco o restaurante, mas tem 2 restaurantes ali para serem locados, para aquilo ali viver. Então, tem uma área fantástica que eu não sei se vocês conhecem, que é atrás dos camarotes. É uma área tão grande, cara, em metragem, que ela tá só no cimento, que ela pode ser feito nessa área aí um hotel. E esse hotel pode ter um elevador que desce direto para o vestiário dos jogadores. Então o Grêmio pode fazer uma parceria, ter um hotel dentro da arena. Tem isso. Para poder... Então, assim, tem tanto espaço naquilo lá que a gente tem que explorar, que é isso aí que tu disse. É a capacidade agora da próxima gestão de conseguir fazer desse limão uma limonada. Pode render muito para a gente tem essa expectativa, que é uma arena que, bem gerida, ela entrega uns 100 milhões de reais ali no líquido, né, para o orçamento do clube. Mas também para isso, tá? E eu já vou linkar que hoje a gente tem uma reunião importante no Conselho, que é uma reunião para definir algumas travas estatutárias com relação à arena, tá? A impossibilidade de alienar ela, tá? Eu acho que isso é importante. A possibilidade de ela ter um caixa específico, né? Justamente para manutenção, Edu, porque o que aconteceu com o Estádio Olímpico, né? Que a gente viu. O Estádio Olímpico foi se deteriorando porque não se previa um investimento para a estrutura dele, né? O dinheiro entrava no caixa, as gestões gastavam e não investiam no Olímpico. Então, o Olímpico chegou a um determinado momento que... ele foi mexido só na emergência. Na emergência. As cadeiras aí então, em cima. a gente não pode deixar que a arena, que ocorra isso com a arena. Ela tem que ter uma permanente manutenção. É um equipamento grande, caro, mas a gente tem que estar atento a isso. Ale Dornelles. Bom dia. Bom dia. É a pergunta do Colorado, mas não será flauta nem corneta. Até porque ultimamente... Estamos num bom dia, nem consigo. É porque às vezes as pessoas acham, né, que só porque a Inter não pode ter uma relação de respeito e, enfim, profissional. Voltando ao tema anterior sobre a questão do processo eleitoral, né, o primeiro turno dentro do Conselho Deliberativo, é de praxe os conselheiros seguirem a orientação dos seus movimentos. Como é que vocês imaginam quebrar essa cultura que existe dentro do legislativo dos clubes de futebol associativo? Pois é, Ale. Qual é o nosso sentimento? A gente sabe que tem alguns conselheiros que são independentes. Às vezes estavam no movimento, saíram, ficaram independentes. Tem outros que já são jubilados e com direito a voto, né, e que já não têm uma participação já efetiva no movimento que eles pertenciam antigamente. E nós temos também aqueles que estão... Isso. Tem os colegas do consultivo, são os meus pares do conselho consultivo ali. Nós éramos 16, estamos em 18 Só agora. Te interrompendo. O jubilado e o consultivo tem 48 votos. A gente 48, né? A gente tem uns 5 ou 6 movimentos que não estão bem desconfortáveis na escolha dos 2 candidatos. Vocês acham então que passa o 20 tranquilo? Não, gente. Eu acho que vai ser peleado. Porque precisa 70 ou 80 votos, né? Mas os outros 20%. dois, vocês acham que passam os dois com naturalidade?
Rec, tu conhece bem o Grêmio, né? O voto é secreto. A gente já viu muita eleição. Sabe que acontece, né? O Zelinho, não sei como é que é no Inter, mas lá... O finado Zelinho morreu triste, certamente, né? Porque certeza. Até hoje ele não entende porque ele teve 5 votos e todo mundo dizia que ia votar nele, né? Então, essa eleição é uma caixinha de surpresa, né? Jorge, você pode ser o Rigotinho? Quem sabe, né? Puxa, tio Rigoto com aquele coração. Tinha 4%, daqui a pouco foi subindo. Era uma loucura, né? Pior. Pois é. Você estava respondendo a pergunta do Ale. Não, mas então... na verdade, vocês já disseram que eu queria entender. O conselho está bem dividido, né? Assim, a gente é uma terceira via nessa polarização que está, né? A chapa, o Marcelo, ele fez um grande ato na questão da arena. Pô, isso aí é inegável, né? Você queria dar busto para ele, mas ele tá meio assustado com tudo, nem busto quer. Mas a questão do que ele balançou politicamente o clube foi grande, né? A chapa acabou alcançando um número grande, muitas, né? Elegeu muita gente, mais de 100 conselheiros. Isso aí causa um impacto grande, né? Alguns que eram para ser figurantes viraram principais. Né? Por outro lado, também o Calef tem um peso grande do pessoal do Danley, né? Ali tem cerca de 70 conselheiros. Então a gente sabe que não é fácil, né? Mas assim, o que a gente quer assim, é muito... porque assim, eu vou entrar rapidinho só por que motivo, né? Vocês perguntaram para o Bastos da gente lançar uma candidatura de última hora e tal. O que levou, né? Cara, o que levou a gente a lançar uma candidatura de última hora é o desconforto, sabe? Eu tô no Grêmio há 25 anos, cara. 25 anos. Eu posso ter a pretensão aqui de... Conheço muito bem todo mundo, né? A gente tem um candidato a presidente do conselho, que é o Odorico. O Odorico quem levou ele para o Grêmio, apesar de ele não gostar, eu acho muito de contar isso, foi o meu irmão. Né? Meu irmão era colega de pós do meu irmão e levou ele para o Grêmio Novo, né? E aí ele participando ativamente do Grêmio Novo... Ele entrou no conselho em 2010 com a nossa chapa. Ele entrou no conselho deliberativo pelo movimento. E teve um momento lá, né, que o Grêmio Novo, ele atuava direto, né, a gente tinha vice-presidentes, né, o Bastos também já foi na gestão do Paulo Odoni, e teve um momento lá que a gente estava na gestão do presidente Paulo Odoni e haveria uma candidatura do presidente Fábio Koff. E o Odorico foi convidado para ser vice-presidente do Fábio Koff e informou isso na nossa reunião. E nesse momento ele saiu do grupo e nunca mais voltou. O outro candidato é um candidato que a gente pouco conheceu, né? Eu sou secretário do CA atualmente, mas tive uma relação com o Calef de pouco tempo, né? Mas as ideias, assim, sabe? O que mais nos pontuou a fazer isso é o conhecimento de Grêmio e a gente poder apresentar para o associado um projeto que seja possível de implementar no Grêmio. Um projeto que não tem pirotecnia, não tem o jogador do cofre que não chega, a compra da arena que não acontece, entendeu? Então a gente quer mostrar para o torcedor do Grêmio o que é possível fazer dentro do que é possível fazer, né? Esse é o nosso maior trabalho agora, é esse, né? Se a gente vai passar no conselho, eu não sei, mas a nossa obrigação é apresentar para o torcedor um plano que seja viável, factível, de ser implementado no Grêmio. E com certeza de muitas pessoas que entendem o Grêmio. E aqui eu não estou dizendo só do Grêmio Novo, não, tá? Muita gente que é antiga do Grêmio, que é muito importante para a vida do Grêmio, está participando desse projeto, tá? E eu posso citar alguns aí. Benhur Marchiori, Adalberto Aquino, Denis Abraão. Muita gente, Fernando Pinto. Muita gente está participando desse projeto. E a gente pretende... Claro, porque a gente teve... Não é que a gente teve pouco tempo. Como a gente se conhece há muito tempo, para nós é muito fácil desenvolver um projeto para Grêmio. Mas a gente pretende, sim, hoje a gente está lapidando ele, o Gabriel Mello está trabalhando muito nisso, e a gente está lapidando ele para apresentar para vocês, tá? E a nossa intenção é essa, sabe? É dar a cara, é mostrar para o torcedor que tem uma outra alternativa, que tem um projeto viável, né? E a gente sabe da dificuldade de passar no conselho, mas a gente quer muito que o conselheiro do Grêmio possibilite
que esse projeto vá para o torcedor, sabe? Como o Bastos disse, a gente lutou tanto para uma eleição direta para presidente, muito. Eu me lembro, Bastos, que a gente tinha um adesivo, presidente centenário, eu quero votar. Né? A gente não queria o Flávio Bino lá sendo eleito pelo Conselho Consultivo, e a gente ali não conseguiu, né? Mas depois se mudou isso, hoje o sócio pode votar. Em razão do sócio poder votar, hoje a gente não tem mais 5 mil sócios, a gente tem 114 mil sócios. Então, é muito importante isso, que o conselheiro do Grêmio, independente de estar de qualquer lado que está, os lados lá têm voto suficiente. Eles têm muito mais voto que eles precisam para ir para o pátio. Pensem nisso e nos coloquem no pátio, porque eu acho que a gente merece. Dê a chance, né? Dê a chance de nós irmos para o pátio para mostrar para o sócio, né, qual é a nossa proposta. E a base, que todo mundo diz que é a SAF dos clubes, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, se diz muito essa frase, né? A nossa verdadeira SAF é a base. O Grêmio já tem uma boa infraestrutura, né? Tanto no Cristal como em Eldorado, no Humaitá, com o campo suplementar em boas condições para se treinar. Falta espaço ainda. O que precisa ser ampliado para que o Grêmio possa ser um clube para disputar com a pujança aí de Palmeiras e Flamengo, que é o que se almeja, ao cabo de tudo, para que não vire tudo uma espanholização e que a gente tenha autossuficiência na produção de atletas, né? Matéria-prima para executar um futebol à la Rio Grande do Sul de outrora. Isso aí. Nós temos uma escolinha, né, que é uma escolinha famosa, né, no Brasil, mas muitos, quem atua em futebol conhece a escolinha do Grêmio, lá do tempo lá do tio Bitenca para cá, né, com França, com Rochinha e companhia, e se deu sempre um crescimento e uma qualidade na escolinha. A escolinha é um CNPJ diferente do Grêmio e tem assim as suas conveniadas e trabalha muito bem. As categorias de base também elas foram incrementando pelo que a gente vê no orçamento e na apresentação das contas. Houve um incremento bem considerável de investimento nas categorias de base. O que a gente pensa que se pode fazer para a categoria de base, para a escolinha, é fazer o seguinte: remunerar melhor, tá? Aqueles que fazem análise dos jogadores, as captações. Nós temos que incrementar a captação de talentos pelo Brasil. Tá? Assim como Palmeiras e Flamengo têm esse incremento, nós temos que buscar também isso aí. Inclusive utilizando talvez inteligência artificial também, tá? Usando muito a tecnologia para tu buscar jogadores aí porque tu não pode ter olheiro em tudo que é lugar, em todo canto do Brasil, mas tu pode ter, com tecnologia, buscar referências, né? E essas referências que é a grande descoberta aí. Nós também, a ideia aí é incrementar valores para a escolinha e valores para a categoria de base, porque é um investimento que gera muito recurso, é o verdadeiro tesouro que nós temos. E qual é a proposta aí? Dentro daquela... Os jogadores quando são repassados, quando são vendidos, né? Quando o seu passe é vendido às vezes para a Europa, às vezes para o próprio Brasil, que tem o mecanismo de solidariedade. Esse mecanismo de solidariedade ele vai ser dividido. Se esse mecanismo de solidariedade foi gerado por um jogador que começou na base, vai para a base esse recurso, mecanismo de solidariedade. Se foi da escolinha, como hoje nós temos dos 11, nós temos parece que 9, que passaram pelo Sub-17. 9 jogadores que entraram em campo são da escolinha. Passaram para a escolinha. Que beleza, hein? Aí a gente faria o quê? Faria esse incremento para categoria de base e para a escolinha, porque ele passou nos dois. Então, só para esclarecer, a ideia que a gente tem é o seguinte: a gente quer espelhar o mecanismo de solidariedade externo que existe, tá, para o interno.
Que seria de que forma? A gente destinar uma parte da receita, na verdade, da venda desses jogadores, tá? E a gente vai ter um histórico desse jogador. Esse jogador saiu da escolinha, ficou quanto tempo lá, foi para a base, e aí em cima disso a gente destina um percentual e que fica fixado para essas unidades de negócio do Grêmio conseguir se reestruturar. Também se bonifica a escola conveniada, porque a escola conveniada normalmente visa lucro, né? Então, o jogador que sai da escola conveniada para ele poder vir, essa pessoa vai saber que esse jogador, tendo êxito e tal, tem um percentual também. Então, é a ideia de se fixar sempre um orçamento para que a gente não tenha... Hoje, o que acontece, para vocês terem uma noção? Um caixa único, tá? Ele cria umas dificuldades e não é assim falando mal do gestor, mas é que é o seguinte, tu precisa pagar o salário de um jogador profissional, daí tu vai lá no CEO, o diretor da escolinha vai no CEO e diz assim, cara, olha só, tô precisando de dinheiro lá para fazer uma grama sintética, daí o cara, meu, o dinheiro que eu tenho, se sobrar dinheiro, tu vai ter a grama sintética, né? Então, assim, vai ser sempre prejudicada, né? Se ela não tem um orçamento assim fixado e tal, uma receita que possa estar constantemente investindo. Hoje a escolinha consegue fazer isso porque a escolinha tem uma receita ainda própria, tá? O recurso que entra das matrículas, das excursões, ele tem um caixa na escolinha que permitiu a escolinha fazer os sintéticos, por exemplo, que fez reestruturar na enchente, mas não é o normal, né? Então a gente pretende ter essas métricas assim fixadas para o investimento ser constante e, como tu disse, né, Rec, é uma SAF. A gente precisa, os jogadores têm que ser formados, né? Muitos jogadores formados serem analisados, aqueles que vão ter nível Grêmio para jogar no profissional, vão profissional. Mas tem muito jogador que é formado que a gente sabe que não tem nível para Grêmio, mas tem para Criciúma, tem para Chapecoense. Então a gente tem que, nesses jogadores, estar constantemente fazendo receita, reinvestindo e também fazendo aquilo que o Basso falou, tentar sair dessa dependência do dinheiro do mecenas, do empresário. O Grêmio tem que sustentar com suas próprias pernas. E ainda dando essa captação de recursos, digamos assim, fora dos mecenas e tal, e não pensando em virar SAF, como fazer o dinheiro novo? Como fazer o Grêmio ter... Tu está falando essa questão da base, que é uma ideia muito boa. A gente tem a Arena também, uma captação nova de dinheiro, com bilheteria, com name rights, mas dentro do próprio clube ali, e tu vem falando da questão da Arena, que eu acho muito interessante, esse dinheiro novo vir da Arena, como a gente fazia a Arena... Como é que eu vou te dizer? A Arena ser usada também nos dias fora do jogo. Sabe, a questão, por exemplo, dos shows que todo mundo hoje abomina, porque acaba com gramado, mas é entre aspas, um mal necessário. O que a gente fazia que aquele entorno da Arena reviva e que seja um cotidiano do porto-alegrense, de conviver na Arena, de jantar na Arena, de passear na Arena, tudo isso para trazer esse dinheiro novo pro Grêmio. Quer ver uma outra coisa só que... Imagina só tu fazer aniversários de gremistas naquele espaço que o Rodrigo falou, que fica vago. Imagina quanto dá para faturar, quantos gremistas, e vale pro Inter, faz aniversário, por exemplo, e aniversário, formatura, casamento. Imagina, tu fazer o aniversário do Renato. Pessoal, deixa eu só dar um exemplinho do que já aconteceu com a gente, tá? E em razão da gente não ter a gestão da Arena, é difícil fazer. Tem uma empresa grande em Porto Alegre, que é a maior empresa de eventos médicos que tem em Porto Alegre, tá? E eles fazem muito evento para muita gente, tá? Cara, a gente tem a esplanada para oferecer para os caras para evento. A gente tem o estacionamento interno, que já teve vários shows no estacionamento. No Internacional, uma rede de farmácias hoje está fazendo uma convenção no Beira Rio. Tu vê. Então, tem espaço de convenção. O Edu conhece aquela parte do conselho ali, perfeita também para eventos. Cara, tem muito lugar. É um espaço maravilhoso. Que não precisa só do campo, sabe? E quando a Arena foi criada, ela foi criada com o conceito de multiuso. Então, ela pode ser dividida para vários eventos, tá? E a gente, no conceito inicial da Arena, com relação aos camarotes, Edu, era um camarote permanente, para o cara alocar o camarote para fazer a empresa dele, tocar a empresa dele, por exemplo, no dia a dia, e depois ser jogo, entendeu? Então a gente tem muita coisa para trabalhar. Mas então o jogo era o plus, né? Era o plus, e aproveitando, já que estamos quase esgotando o tempo, para emendar na mesma pauta, quem é o patrocinador?
vocês têm um mecenas também junto, porque virou uma guerra de quem tem mais dinheiro, porque aí teria mais condições de administrar o clube. Até quanto isso interfere e até quanto vocês já se articularam para ter esse contraveneno ou poder equiparar com as demais com as outras duas chapas? Olha, nós não temos nós temos vários. Começa pela torcida do Grêmio, aí, pelos associados, pelo incremento de sócios e principalmente pela criação. Se a gente for analisar, o pessoal fala em SAF só de um modelo. A SAF tem vários modelos, inclusive pode ter uma SAF própria do Grêmio, que é um fundo de investimento. Tu pode fazer um fundo de investimento, pode fazer com captação de recursos, com cotas, inclusive com ações até na CVM. Então, tu pode criar esse tipo de coisa. E tu pode também buscar empresários para fazer algum projeto, como foi o projeto do Soares. Né? Tu pode chamar algum empresário que vai botar sua marca no Soares, vai usar o direito de imagem do jogador. A gente pode fazer esse tipo de coisa. Agora, o Grêmio, isso tem que ser o Grêmio. Né? O Grêmio tem que buscar isso aí. E não assim, tu ficar dependendo de apenas um empresário e daqui a pouco tu tem uma SAF informal de um empresário. Tu tem que ter esse tipo de cuidado. São grandes gremistas. Tu acha que isso está acontecendo? Pode vir a acontecer? Pode vir a acontecer. Com o quadro que se desenhou? E, pois é. Olha o que aconteceu com o Marcelo, né? A torcida se apaixonou pelo Marcelo. O sócio ficou apaixonado e acreditou, né? E tanto é que a chapa do Marcelo fez uma votação incrível. 60%. E a pessoa não estava nem olhando os nomes, né? Era a chapa do Marcelo. Né? Tinha até o nome. Então, se é a chapa do Marcelo, vou votar na chapa do Marcelo. Mas o rico pode desaparecer de uma hora para outra. Vale, o Inter, por exemplo, tem os ricos que sumiram. Né? Então pode sumir os do Grêmio também. Esse é o perigo. Por isso tem que fazer uma SAF própria do Grêmio importante. Me preocupa muito essa questão de tu pessoalizar a questão do investimento, do investidor, claro. De ter o dinheiro. Mas eu acho que até quando o Marcelo era candidato, ele mesmo falava nisso, né? Que ele falava assim, cara, o Grêmio, claro que não falava, você falava, o Grêmio não pode depender de mim. Eu tenho que entrar lá para entrar com um projeto, o Grêmio caminhar com as suas próprias pernas. Botaram o peso nas costas dele. E assustar. Ele quis também, né? Eu sei. Puxou. Mas assim, ó, por isso que eu acho... O Marcelo foi o cara que... Eu acho que ele viu que o bicho era muito mais feio. O Marcelo foi o cara que chegou lá na tia, lá, e aí ela tudo na volta, dinheiro. Não provocando, mas já provocando, tá? É muito mais trabalhoso tu defender um projeto, tu sentar e criar um projeto sem depender do mecenas. É muito mais fácil quando tu tem um mecenas, porque daí qualquer problema nem raciocinar, só tu ligar olha para ele e pede dinheiro. Então eu acho assim, ó, o desafio, e eu provoco o torcedor a pensar nisso, o desafio é realmente tu ter um projeto, né? Tu desafiar os candidatos a ter um projeto que não dependam do mecenas, porque não é bom pro Grêmio nem para eles. Porque o peso fica muito grande nas costas do pessoal e o futebol, desse jeito, é um saco sem fundo. É que nem aquelas carpas na redenção. Tu chega com um pedacinho de pão para uma carpa, quando tu vê, começa a dar aquele monte, daí tu solta uma padaria. Porque tá todo mundo querendo abocanhar alguma coisinha. Então é difícil, né? Boa comparação. Carpa na redenção é boa, né? Acho que podemos encerrar com essa aí, né? Mas só para as considerações finais de vocês aí, deixar um tempo à vontade. Porque, na verdade, a gente não tem como perguntar tudo e nem vocês falarem tudo. Mas o que ficou faltando dizer que é o mais essencial para a defesa da chapa de vocês? Nós precisamos estar no Grêmio porque o Grêmio precisa de... O Grêmio precisa de profissionalização, o Grêmio precisa de uma mescla, né, uma renovação, uma mescla de pessoas jovens e experientes. E o Grêmio precisa ter uma visão de futuro e um time que seja compatível com sua grandeza. Ele não pode simplesmente disputar
ficar em posição intermediária num campeonato brasileiro ou não cair. O Grêmio não pode... a história do Grêmio não permite isso aí. Nós temos que estar competindo com o Flamengo, nós temos que estar competindo com o Palmeiras, né? Nós temos que... Olha só, olha o Cruzeiro. Né? O Cruzeiro aí que o pessoal achava que não deu certo, que daqui a pouco ia cair, etc. e tal. Olha como evoluiu o Cruzeiro. Então, nós temos que olhar para isso aí. Tá? O Grêmio tem que estar onde merece. E eles desponta no futebol mundial. Então é onde o Grêmio precisa estar. Um abraço para o Fábio Brits, gremista do bairro Alto Petrópolis. Eu tenho que dar esse abraço, porque desde que vocês chegaram aqui, ele me mandou 150 vezes o resultado, acertadíssima participação do candidato Bastos. Importante o sócio escutar quem realmente conhece e tem competência para tocar o clube. Prometo que para os outros candidatos vou selecionar um também para não dar sumeira. Então parece que eu estou dando bola quicando aqui. Se a gente puder aproveitar e abraço para vocês, né? A gente gosta muito de estar aqui com vocês e também para o torcedor poder nos seguir aí, né? O Chaba está aqui, nosso assessor de imprensa, e as nossas redes sociais, né? Do Grêmio Novo, né, Chaba? Grêmio Novo, tem Insta, tem Face aí para seguir. E ali, agora ao longo da semana, claro que é rapidinho aí, né? Pelo menos até quinta, mas a gente tem esperança de estar nesse segundo turno aí com mais uma semana para desenvolver mais as ideias. A gente vai provavelmente hoje já anunciar o plano de gestão, né, nas redes, vai informar para vocês, e aí ao longo da semana a gente vai conversando e falando sobre ele. Para não chamar de Grêmio velho, é um Grêmio amadurecido o movimento de vocês, né? Porque velho... Não faz que nem o Benhor Marchiori, tá? Eu disse assim, o Benhor sempre olha para nós e diz assim, Rodrigo, tá na hora de mudar o nome, o mais novo já é avô. Eu sempre brincava... eu comecei novo, cara, eu comecei com 18. Eu sempre brincava quando entrevistava o Caran que o Grêmio Novo é o movimento mais velho do Grêmio. Mas isso aí já perdeu a graça. Então, assim, um Grêmio amadurecido, um Grêmio que cresceu, se desenvolveu, né? Eu tenho cobrado, tenho falado pro Chaba, ô Chaba, nós temos que escrever um livro aí, um podcast, tem que contar essa história. As histórias. Eu cheguei ao movimento político mais antigo da história do Rio Grande do Sul, porque nós começamos um pouco antes do Inter 2000. E foi basicamente assim, quase que formado na PUC, nos corredores da Faculdade de Direito. Eram estudantes revoltados. O Jorge Bastos tinha cabelo. A gente tinha... Mas agora pode continuar. Tinha barba. A clínica Nordel. Já veio. Mas você sabe que a gente tinha de professor o Maineri. Hein? O Maineri era professor e o Dr. Ameixe. E aí tinha o Sandro Farias. Tinha o Sandro Farias, tinha o Edil Berwanger, eu, e aí os caras resolveram matar uma aula no direito para conhecer esses malucos do Grêmio Novo aqui que estão começando. Que beleza. Que boa história, hein? Tem uma história. Está sempre nos ouvindo, Antônio Carlos Maineri. Grande Maineri. E outra, isso aí mostra que o nome tinha a ver com a necessidade de novas vias, novas alternativas. Isso mesmo. Muito bem. Incomodamos, né? Mas eu acho que foi bem oportuna a candidatura aí, porque faz mais gente refletir, né? Estava meio acomodada a situação, o pessoal estava até, se não aparecer é melhor, se não debater é melhor, se não ampliar o leque é melhor, vamos deixar assim. Olha, Rec, foi até uma grata surpresa, a gente recebeu o telefonema de muitas pessoas, tá? É verdade. E muitas pessoas assim que são... Até que já não são mais consequentes. E não só pessoas como... Mexeu com os aguapés. Não, e como pessoas assim que nos alegram receber, sabe? Pessoas que começaram com a gente hoje são executivos. Cristiano Keller nos mandou mensagem, o Rodrigo Caetano nos mandou mensagem. Então foi muito legal, assim, ter esse conhecimento. Como diria Silvio Rodrigues, não, o Jair Rodrigues, né? Da música, deixe estar como está, só para ver como é que fica. Vocês foram o contrário, né? Não deixe estar como está. Vamos ver como é que fica. É isso aí. Jair Rodrigues. Valeu. Um abração. Um abraço, muito obrigado. Tivemos então a presença aqui com o Leandro Chaba assessorando dos candidatos, né? A presidência do Grêmio, candidato à presidência e composição do Conselho de Administração. Rodrigo Caran é do Conselho de Administração, o homem do futebol vai ser o Adalberto Aquino e executivo já tem técnico, Mano é o técnico. Estamos estudando, gosto muito do Mano, trouxemos ele do Caxias lá em 2005, mas temos que avaliar, né? O que nós pensamos e
e adaptação de qual é o perfil do técnico. Isso aí é para o futuro. Aí. Se tiver no segundo turno, acho que... Sobre CEO e executivo, a gente tem conversado bastante com alguns. São conhecidos. O Caco Keller pode ser. São conhecidos e, infelizmente, por serem bons profissionais e estarem empregados, a gente não tem como falar nos nomes agora. Mas são bons nomes. Valeu, obrigado. Rodrigo Caran e Jorge Bastos, candidato à presidência do Grêmio. Não tem número a chapa ainda, né? Ainda não. Vai ser sorteado hoje. Hoje? Não sei se hoje. Não sei como é que influencia alguma coisa o número, assim? Vocês ficam torcendo para pegar tal número? Como é que é? Eu acho que até que não. Não? Zero? Todo mundo quer ser a cerveja do Ronaldo Nazário. Eu acho que o número bom, assim, quando tem 3 chapas, é 1 e 3. Mas também, se pegar o 2, fica ali no meio, né? Aí fica a terceira. A terceira via que vira... O bom seria o 3. Coluna do meio. Gosta do 3. Como diria a Zebrinha do Fantástico. Coluna do meio. É isso aí. Vem aí na sequência o próximo candidato, mas ainda não temos aí do dia confirmado, né?